nome é Andressa Luize, sou aluna estagiária do curso de Letras Português da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e este é o 6º e último vídeo da série Resenha Crítica e a Blogosfera. O desenvolvimento dessa série de vídeos teve como objetivo a criação de um blog para publicar resenhas críticas literárias. Então, para isso, nós separamos o conteúdo em 6 vídeos, de uma média de 25 minutos a 30 minutos cada, para discutir os temas pertinentes à criação de um blog de resenhas críticas. No vídeo 1, foi apresentado um pouco sobre as resenhas, foi lido uma resenha e também discutido qual que é o produto que pode ser alvo de uma resenha crítica e também discutido o que ia ser elaborado no resto dos vídeos. No vídeo 2, comentamos sobre a estrutura da resenha de acordo com a tabela de Mota, no qual ela apresenta alguns moves, 4 moves, e 10 subfunções. Então, por exemplo, o move 1 seria a apresentação inicial do livro e teria como subfunções definir o público, apresentar o autor, entre outras funções. E também vimos que não necessariamente é obrigatório seguir passo a passo das subfunções, ou seja, apresentar primeiro a subfunção 1, depois a subfunção 2, para que a resenha seja bem estruturada. Como o gênero ele permite uma flexibilidade, o resenhista ele pode optar pela escolha que melhor favorecer a estrutura do seu texto, mas é necessário sim que todas as subfunções apareçam na sua resenha. E no vídeo 3, nós discutimos um pouco sobre os operadores lógico-argumentativos, colocando um pouco sobre qual é a função no texto e como que eles agem dentro do texto. No vídeo 4, discutimos sobre os adjetivos e a referenciação, sendo os adjetivos palavras que caracterizam os substantivos, e vimos que eles têm, dentro da resenha, 2 principais grupos, 2 principais usos. O primeiro é o adjetivo apenas como descrição, ou seja, na hora de sumariar o livro e está falando sobre alguma característica específica do livro, por exemplo, o livro é muito extenso, o livro tem uma capa vermelha, ou coisas similares, só está caracterizando, apontando características, e também tem o uso do adjetivo para expressar a opinião, que é quando o resenhista ele utiliza dos adjetivos como bom, ruim, chato, insuportável, satisfatório, e enquadra eles no substantivo do livro, da narrativa, ou seja, está avaliando a narrativa por meio dos adjetivos. Um exemplo disso seria a sentença: esse livro foi muito bom, esse livro tem uma narrativa boa, tem uma narrativa interessante. Então tem esses 2 grupos principais de adjetivos dentro da resenha. E sobre a referenciação, foi analisado que ela é utilizada em muitos textos, mas a importância dela na resenha é sempre prestar atenção de que modo você se refere ao mesmo objeto, para não ser um texto cansativo e exaustivo de ler. Então, se tem muita repetição da palavra autor, por exemplo, ele vai ficar um texto exaustivo. E é agradável procurar outros sinônimos, outros elementos para referenciar. No caso de querer referenciar o autor, por exemplo, ao invés de sempre ficar repetindo o autor, tem como substituir por ele, pelo nome completo do autor, depois pelo sobrenome, o escritor. Então temos várias referências, várias substituições de referenciação para o mesmo objeto. E no vídeo 5, nós apresentamos o que é um blog e quais são as características que o compõem.
Por fim, nesse último vídeo, nós temos como objetivo mostrar um breve tutorial de como criar o seu próprio blog para publicar as resenhas, e para isso selecionamos a plataforma Medium. A escolha por essa plataforma se dá porque ela é gratuita, então não há nenhuma necessidade de pagar mensalidade ou até de comprar o acesso à plataforma. E também porque ela é bem intuitiva, é fácil de ser usado e tem ferramentas bem agradáveis e úteis para a publicação do seu texto. E ela é um ambiente interativo, ou seja, os leitores podem comentar e podem até trocar ideias com o resenhista diretamente. Também tem um sistema de likes para ver como que é o alcance das suas resenhas, se o público gosta dela. Enfim, tem bastante utilidade a plataforma. Então, para isso, nós vamos apresentar um breve tutorial de uma gravação para mostrar como acessar a plataforma e como publicar a sua resenha. Vamos lá? Essa tela apresentada a você é da plataforma Medium, usando como suporte o computador, mas também o celular funciona muito bem e o design é bem similar. Então, o tutorial que vai ser passado aqui serve tanto para o computador como para o celular. Como foi comentado anteriormente, a plataforma Medium ela é gratuita, então você só precisa fazer a conta usando uma conta do Google e depois você já está livre para realizar as suas resenhas e publicá-las na plataforma. Aqui eu já estou logada na minha conta, dá para ver por esse ícone. E para iniciar então a minha resenha, eu vou em Write a Story, que é escrever uma história, e aparece essa página aqui para pôr o título e aqui para falar um pouco sobre a história. Então, eu vou dar um exemplo. A resenha ela já está feita em outro documento no Word. Então, aqui eu só vou colocar o título. Como o blog é especificamente de resenhas literárias, talvez seja melhor colocar como título sempre o nome do livro e a autora, porque já se espera um conteúdo, mas claro, também se quiser colocar sempre títulos distintos, isso fica a critério do dono do blog. Então, aqui já posso começar a escrever a minha história. A história, ela já está escrita aqui, então só vou copiar e colar do documento do Word. Então, aqui você precisa, né, colar, então posso colocar ela assim e pronto, ela já está aqui. E aqui ela já vem com algumas detalhes do Word, mas se você quiser modificar, você pode modificar no próprio Medium. Então, por exemplo, isso aqui eu quero colocar em itálico ou não. Posso colocar em negrito ou não. Então, no caso, coloquei em negrito, tirei do itálico, coloquei no itálico de volta e vou retirar o negrito para ficar igual está no original. Então, outra exemplo de ferramentas que o Medium disponibiliza é colar links em uma palavra. Então você não precisa necessariamente colocar todo o link, por exemplo, www. etc. Você pode colocar diretamente numa palavra. Então aqui vou pegar esse termo, literatura comparada, e vou linkar. Vou linkar com um vídeo da Tânia Carvalhal falando um pouco sobre literatura comparada. Então venho aqui, linko, colo o link e pronto. Então, quando alguém clicar no literatura comparada, eles vão ser redimensionados para o vídeo. E outro detalhe também que é possível, você pode colocar
fotos. Então, aqui eu tenho o livro, uma foto do livro da Tânia Carvalhal. Posso colocar também um título. Então, livro, né. Óbvio que vocês estão colocando coisas bem mais detalhadas. Esse caso é só para um exemplo do que pode ser realizado no Medium. Então, nós temos o livro. Também pode colocar direto um vídeo, né, um outro vídeo link, como a gente tinha colocado ali, direto o link, mas fica mais agradável colocar linkado a uma palavra. Claro, esses são só alguns conceitos básicos da publicação da resenha, mas é só para perceber que dá sim para fazer uma coisa bem bacana com plataformas gratuitas. Só ter um pouquinho de cuidado, dedicar um pouco de tempo. Aqui a gente já dá outro outra característica, né, fica talvez mais agradável. Então você pode fazer isso para ficar melhor, né, ficar um pouquinho mais bonitinho, um pouquinho mais diferente o seu texto. Claro, fica ao seu critério de como você vai fazer a sua resenha no quesito de design. Também qualquer coisa pode colocar como mais destacado, ou um destaque um pouquinho mais delicado, enfim, fica sempre ao critério do resenhista. Mas é interessante que trabalhe um pouco para ficar mais bonito e mais agradável durante a leitura. Depois da resenha, você vem aqui, você também pode, compartilhar no Twitter, adicionar alguma publicação, mudar o display do título, do subtítulo por aqui. Então tem várias coisas bem interessantes para se fazer. Então depois de estar pronto, você só precisa clicar aqui em Publish, que ele vai publicar diretamente a sua resenha e você vai ter então o seu Medium. Caso você tenha interesse de mexer com outras plataformas que tenham mais ferramentas também, é muito agradável e melhora muito visualmente o seu texto. Então nós temos como exemplo o blog da Estante Diagonal, que é inclusive a gente utilizou muito ele para falar sobre a resenha Dormir em um Mar de Estrelas, nos quais a gente analisou nos vídeos 2 e 4, para discutir um pouco sobre adjetivos, referenciação e estrutura da resenha. Então, aqui nós temos o nome do blog, as resenhas, outras colunas, certo? Para interesse, parceiros e anúncios e o contato. Então, é assim que eles criam e formatam as resenhas. Essa aqui foi escrita pela Joy Cardoso. Então, nós temos o nome do livro, o autor, a data da resenha, por quem foi escrita, e já começa a resenha. Uma imagem, um pouco mais de resenha, né? Então, pode perceber que ela utiliza umas cores distintas para dar ênfase naquilo, para destacar alguns termos. Então, no Medium você pode utilizar o itálico ou negrito para fazer o mesmo. Aqui tem um vídeo e aqui temos uma fotinho do livro com algumas. E aqui nós temos a imagem do livro com algumas instruções mais técnicas.
Então, isso é bem possível de ser realizado no Medium também. Então, inclusive, aqui nós vamos ter vários textos, certo, do Medium. E você também pode procurar outras resenhas, então colocar aqui resenhas literárias para ver como outros produtores de conteúdo estão criando suas resenhas. Então, nesse caso, uma imagem bem grande, temos aqui o nome, a data, o título e já inicia a resenha, né? Nesse caso do filme. Então, temos bastante imagens bem grandes. Ele usa bem os subtítulos, os destaques. Então, é muito interessante poder trabalhar com o Medium, porque também é possível que os leitores façam comentários. Aqui nós temos 2 comentários de outros leitores. Então, você pode comentar no texto de outros resenhistas e outros resenhistas podem comentar no seu texto ou também dar um like. Então, o Medium ele é bem interativo e, como foi mostrado, ele é bem simples de usar. Como vocês puderam perceber, a resenha de um blog, como o blog ele é um ambiente digital que oferece acesso a vídeos, a imagens, a resenha ela não precisa ser apenas escrita, ela também pode conter outros elementos multissemióticos. Então, para complementar a sua resenha, o seu conteúdo, também é agradável utilizar de imagens, de textos, de outros links para complementá-lo. Mas, claro, sem o excesso e também sempre utilizando links e conexões que façam sentido para a resenha. Por exemplo, na hora de falar sobre a capa, você pode inserir a imagem da capa. Em algum exemplo de outra notícia ou de um elemento extratextual, você pode inserir links por meio da palavra para que o leitor, se ele precisar, ele possa clicar e ser direcionado para o link em questão. Por exemplo, na resenha da Rafaela de Carvalho, ela falou sobre o Goodreads Choice Awards e alguns leitores da resenha podem não saber o que é. E caso tenha o link na palavra, ao clicar eles vão ser redimensionados para uma explicação do que é o Goodreads Choice Awards, por exemplo. E óbvio que o seu texto, a sua resenha, ele também não pode ser muito extenso e ter muitos links, porque senão o leitor pode não ficar até o fim da sua resenha, ele vai sempre ficar curioso para ver o que aquele link vai direcionar a ele. E alguns elementos extratextuais, como alguma entrevista do autor, algum comentário do autor, ou em caso de uma resenha de um poema de Arthur Cummings, também pode colocar um trecho do vídeo de um autor lendo, por exemplo. Por exemplo, se você está resenhando uma obra de Cortázar e tem um vídeo no YouTube do Cortázar lendo essa obra, porque algumas obras do autor são bem curtas, são contos curtíssimos, vale a pena colocar o link, colocar o vídeo para os leitores ouvirem o texto, né, o conto direto da voz do autor. Então, alguns elementos são bem interessantes de colocar e você também pode colocar como informações complementares ao final da resenha. Assim, só após toda a leitura da sua resenha, o leitor vai ter acesso a essas informações complementares. Na questão das imagens, é sempre necessário que elas acrescentem informações e não só repitam as mesmas informações do que você já colocou na resenha. Então, por exemplo, se você está falando sobre a capa, coloque a capa do livro como uma imagem para que os leitores eles possam não ter a necessidade de imaginar, mas que possam ver a capa
E caso a capa seja interessante, também pode ser analisada durante a resenha, e colocar a capa ao lado vai auxiliar ainda mais o leitor a compreender o que você está tentando explicar. Outras imagens que podem ser colocadas são fan arts. As fan arts, elas são artes dos fãs, então, obviamente, sempre colocando o devido crédito ao criador da fan art, mas em casos de você estar fazendo uma resenha sobre um livro que contém algum alienígena, algum ser muito diferente, as fanarts são um bom meio para ficar exposto que é a ideia daquele ser no livro. Filmes que são baseados em livros e você está resenhando o livro, também pode ser retirado algumas imagens do filme. Por exemplo, se você está resenhando Harry Potter, nada impede que você tire uma imagem de uma cena de Harry Potter e coloque na sua resenha. Mais uma vez, sempre tomando cuidado com os devidos créditos. Você sempre tem que referenciar corretamente, ou seja, colocando da onde você tirou a imagem e onde ela está disponível. Então, por exemplo, essa imagem é uma criação de fulaninho e retirei do site www.tireidaqui.com.br. São informações sempre muito úteis e pertinentes de serem colocadas quando você está usando material de terceiros. Além disso, a disposição desses elementos também é crucial, e a escolha por tamanho, boas imagens. Sempre procure imagens claras, imagens bem definidas. Não adianta também pegar uma imagem que é para ser desse tamanho e tentar colocar ela desse tamanho, que a definição vai ficar horrível e pode piorar a sua resenha, então, visualmente falando. Então é preferível, às vezes, sem imagem do que com imagens muito ruins ou imagens que não têm uma ligação, não tem nenhum elo com a resenha, com o tema da resenha. Além desses elementos, outra dica importante é você não ler nenhuma resenha do produto, porque isso pode atrapalhar como você recebe aquele produto. Então, de certa forma, se você ler uma outra resenha, você pode mudar de opinião. E não que seja errado mudar de opinião, mas como a resenha é sua, sempre tente passar o que você absorveu, o que você compreendeu da obra literária e não seguir o pensamento de terceiros. Sempre opte por ser original, por apresentar seu pensamento original, para não ficar também sempre com resenhas repetitivas e dar a sensação do leitor de que ele já leu aquela resenha em outro momento. Por isso é interessante sempre manter a originalidade do seu trabalho. Mas nada impede que você tenha acesso a outras resenhas, porque só assim também é que melhoramos a nossa construção argumentativa e melhoramos a nossa construção textual, lendo e praticando. Então, para ser um bom resenhista, é necessário sim que você consuma resenhas de outros e que pratique muito a escrita da resenha e leia muitos livros também para auxiliar, para ter várias obras para serem resenhadas, vários objetos para serem resenhados. A prática da escrita é muito importante e, óbvio, cada gênero tem sua especificidade, mas se você aprende a escrever uma boa resenha, então você já vai aprender a fazer um bom resumo e também fazer bons comentários, boas críticas, porque a resenha ela trabalha muito com isso. E trabalhar sempre com uma plataforma digital, ferramentas digitais, é necessário porque hoje em dia, cada vez mais, o mundo digital está presente no nosso cotidiano e é por ele que nós nos relacionamos, lemos notícias, nos informamos, estudamos, e isso torna
o aprendizado de controle dessas plataformas, desses recursos, muito importante. E essas foram as informações, as dicas, o aprendizado do vídeo de hoje. E foi bem mais focado na parte do tutorial, porque é a última etapa e como foi visto, a plataforma ela é de fácil acesso, ela é bem intuitiva e você pode escrever no Word e colar para o Medium, não tem problema, você não necessita escrever diretamente no Medium, então você pode deixar salvo no Word e salvando aos poucos. E sempre pense em várias possibilidades. A criatividade não é algo que possa ser simplesmente passada, ela tem que ser exercitada também. Aqui nós auxiliamos com os recursos mais linguísticos, mais estruturais. E agora é só hora de ser criativo e de colocar todo esse conhecimento em prática. Esperamos que tenham gostado dessa série de 6 vídeos e que criem seus próprios blogs, comentem outros blogs, pesquisem, leiam e pratiquem muito sobre a resenha. Obrigada por assistir até aqui.